Minha primeira experiência com pescador no Amazonas foi também, coincidentemente, a minha primeira viagem por todo o estado do Amazonas. Em 97, andei todo o estado do Amazonas, 61 municípios, mais de 1000 comunidades, e tudo feito pelos rios, naturalmente pelos rios. Então, embora seja uma pessoa que sou da região, o conhecimento e a relação com os pescadores e pescadoras artesanais do Amazonas se deu realmente na prática, no dia a dia. Quem viaja no interior do estado do Amazonas vai conhecer sempre muito pescador. E se fizer o trajeto por rios, aí vai encontrar não apenas o pescador vendendo, mas também ele praticando, vamos dizer assim, no dia a dia, a sua profissão, a atividade que realmente traz para ele o sustento da sua família e também coloca alimento na mesa das pessoas. Então, a pesca é uma atividade que ela tem, assim, vamos dizer, uma troca muito interessante com o ser humano, porque na atividade profissional sustenta as famílias, mas no dia a dia da segurança alimentar é um alimento espetacular e todo mundo quer consumir e às vezes não sabe de onde vem. Então aprendi a conhecer eles na prática e tive uma curiosidade grande de saber que tipo de política pública eles tinham a favor deles, qual era o tipo de registro profissional, qual é o controle que o governo tinha. Tudo isso me fez entender que, na verdade, em 1997, pescador no Amazonas era um ser humano completamente anônimo, que tinha uma importância estratégica para a alimentação no Amazonas, mas que não tinha seguro-defeso, não tinha aposentadoria especial, não tinha nenhum benefício bonificado ou de incentivo para que ele pudesse comprar um combustível mais a preço melhor, como também não tinha, por exemplo, gelo gratuito, políticas públicas de saúde, inclusive políticas públicas para alfabetização das suas famílias, inclusão digital, que eram coisas naquele tempo, em 97, começando a ser, vamos dizer assim, muito discutidas no Brasil, principalmente a alfabetização, e que eu aprendi andando pelo estado do Amazonas e me comprometi com a causa. Conhecendo todas essas dificuldades, né? E naquele tempo eu era apenas um candidato a deputado federal, desconhecido, anônimo, não tinha uma tradição política de família ou nem de vida pública em termos de atividade. Eu tinha apenas a experiência de quem resolveu andar o estado do Amazonas de verdade. Andar num canoão de 11 metros de madeira, com motor de popa, de forma descontraída, parando comunidade por comunidade, vendo o pescador pescando, vendo ele subindo o barranco para vender uma penca de peixe aqui e acolá, ou então vender seu peixe, às vezes, na beira de uma feira. Terminou que quando, em 98, 2 de outubro de 98, fui eleito deputado federal, coloquei no meu coração que assim que assumisse o mandato no ano seguinte, no dia 2 de fevereiro de 99, essa seria uma atividade que eu ia colocar como prioridade no meu mandato. Foi aí que eu descobri que a lei do seguro-defeso já existia há 10 anos e, lamentavelmente, nenhum pescador e nenhuma pescadora no Amazonas recebia nenhum benefício no período do defeso, naqueles 4 meses que no Amazonas são característicos de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quem não pescava, ele ficava sem nenhuma possibilidade de ter uma subsistência através de um reconhecimento do governo federal de que aquela atividade precisava ser sustentada com uma compensação. Na verdade, a lei existia. Já existia deputado federal, já existia deputado estadual, já existia governadores, já existia todo mundo. A lei existia há 10 anos e nenhum benefício trazia para a pesca. Fui atrás da burocracia e descobri que tudo que se dizia a respeito a seguro-defeso era em Belém do Pará. Então estava explicado. Os pescadores não tinham seguro-defeso porque era em Belém do Pará e ninguém se preocupava com eles. Então fiz daquilo minha missão, trouxe toda a burocracia para o Amazonas. Tínhamos 7 entidades de pesca em todo o estado do Amazonas, apenas uma federação e mais ou menos cerca de 5.000 pescadores cadastrados nas 7 entidades. Trouxemos a burocracia, fizemos um trabalho, já na passagem de 99 para 2000, pagamos os primeiros 597 seguro-defesos na cidade de Itacoatiara. Cheque datilografado, levado no carro do deputado Silas, pagamos o seguro-defeso, começou uma porta a ser aberta e os pescadores entenderem que realmente o benefício existia e que eles tinham direito a ter, na época do defeso, aquilo que garantia o sustento da família deles. Só para se ter uma ideia, isso era 99, 2000. De 99 para o ano de 2022, olha a diferença. Na época, 7 entidades de pesca. Hoje, 184
colônias, sindicatos e associações. Na época, um pouco menos de 6 mil pescadores cadastrados. Hoje, 150 mil pescadores e pescadoras, o que corresponde no Amazonas, segundo o IBGE, 5,7 em média por família, aproximadamente o quê? É simples fazer a conta, né? 150 vezes 5, 750 mil pessoas. Eu estou falando, pessoal, de cerca de 15% de toda a população do Amazonas. Então, seguro-defeso foi pago. Olha que coisa, descobri que as mulheres não tinham direito ao seguro-defeso, incluímos as mulheres. Descobri que era 3 anos de carência depois da emissão do registro da carteira, baixamos para 1 ano. Descobri que não tinha nenhum subsídio, trabalhamos subsídio do óleo diesel. Descobri que não tinha segurança nenhuma jurídica porque não tinha lei geral da pesca que desse segurança jurídica para poder o pescador e a pescadora acessar, por exemplo, o Pronaf. E isso tudo nós fomos resolvendo, o setor foi crescendo, foi evoluindo. Por exemplo, não dá para falar de pesca sem falar de aposentadoria especial, que é o que garante para o pescador e para a pescadora, por exemplo, ela com 55 anos, a sua aposentadoria com 15 anos de atividade profissional e o pescador com 60 anos, com 15 anos de atividade profissional. Aliás, muita gente acha que o seguro-defeso é um grande benefício, e de fato é. Mas o principal mesmo é o pescador e a pescadora, o profissional das águas, entender que o seguro-defeso é a garantia do reconhecimento profissional que ele tem através, inclusive, do seu registro e agora que é operado pela Previdência Social, mais ainda. Então, garantido o reconhecimento da sua profissão, ele agora tem direito à aposentadoria. Então, o seguro-defeso é, no presente, a certeza de que durante o defeso você tem como sobreviver e no futuro, a certeza de que a mulher com 55 anos, o homem com 60 anos, terá direito à sua aposentadoria e viver com tranquilidade a sua vida. Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, nos dá a oportunidade de fazer uma coisa muito importante. Eu tenho, assim, me preocupado muito, o ano é 2022, estamos aí perto de uma eleição e as pessoas precisam entender que quando a gente fala sobre cidadania, não é uma questão de você estar escolhendo uma pessoa para beneficiar aquela pessoa. O eleitor do Brasil precisa entender que a Constituição diz que todo poder emana do povo. Então o povo escolhe, o povo faz as regras que ele precisa para poder sobreviver, inclusive na sua atividade profissional. Por exemplo, o pescador e a pescadora. E durante esse período todo, de 97, 98 até o ano de 2022, muita coisa evoluiu. Eu falei de coisas, por exemplo, bem da prática, como, por exemplo, seguro-defeso, redução de prazo, inclusão das mulheres, aposentadoria especial, subsídio de óleo diesel. Aí eu poderia avançar em muita coisa mais, entendeu? Esse gelo gratuito. Todo mundo sabe que a discussão sobre gelo gratuito foi uma iniciativa do deputado federal Silas Câmara. Vocês precisam lembrar que o seguro-defeso ele é pago durante 4 meses, um salário mínimo por mês. O que significa mais ou menos aí em torno de, vamos colocar, R$ 1.300, então R$ 5.100 uma hipótese. O problema é que uma caçapa de gelo no Amazonas, em média, custa R$ 7,00. E uma caixa de isopor que você, pescador e pescadora, vai pescar, se você for pagar, custa em média R$ 24,00. Então pensa comigo, se você tem um gelo gratuito e você pesca 3 a 4 dias por semana, o subsídio do gelo gratuito para o pescador, ele é muito mais importante em termos de reciprocidade, de resultado na prática, do que até mesmo seguro-defeso. Porque você ganha no dia. Quando você não paga R$ 24,00, sobrou dinheiro para você comprar açúcar, arroz, feijão, remédio, tudo que você precisa. Então, na verdade, veio o gelo, veio, por exemplo, eu falei da Lei Geral da Pesca, veio o Pronaf, em consequência da Lei Geral da Pesca, e veio principalmente uma coisa, o Brasil pela primeira vez ganhou um Ministério da Pesca e Agricultura. Então imagina comigo, nós trouxemos a pesca lá atrás de uma coisa bem incipiente para a Esplanada dos Ministérios. Um prédio na Esplanada dos Ministérios com um nome bem grande, Ministério da Pesca e Agricultura. Aquilo trouxe para a economia do Brasil um novo debate sobre o que significa o pescador artesanal, tanto quanto o pescador que arma, por exemplo, a sua embarcação e coloca profissionais e do fruto do seu trabalho ele industrializa o pescado, mas principalmente das centenas de milhares de homens e mulheres no Brasil
que hoje precisavam da atenção do Estado. Então, olha, teve o programa Pescando Letras para alfabetização, teve o programa de inclusão digital. Aliás, falar em inclusão digital, é o deputado Silas Câmara, que colocou, por exemplo, recentemente, em 110 entidades de pesca no Amazonas, sem discriminação, associação, sindicato ou colônia, Wi-Fi Brasil, com qualidade de ponta, que pode ser operado pela entidade e nos momentos que a entidade não estiver operando, a comunidade pode utilizar até 80 pessoas, internet de qualidade. Pensa comigo, você que mora aí nos lugares mais distantes, eu que faço um trabalho muito grande nessa área de comunicação, desde lá atrás, de 99, com telefonia fixa, telefonia celular, inclusão digital, cabo subaquático, Wi-Fi Brasil, fibra ótica subaquática, tudo isso é o nosso trabalho. E pescador se beneficia muito com isso, principalmente a sua família. E eu acho que esse trabalho, assim, de 24 anos, tem essa característica de gostar de gente, de gostar de pessoas, de poder ver. Eu vejo com alegria, sabe? Quando eu enxergo um pescador, eu não enxergo só ele. Eu consigo enxergar facilmente a família dele por trás dele. As pessoas que não têm oportunidade, um filho que consegue com muito sacrifício um celular e que às vezes quer fazer uma pesquisa de um trabalho e não tem acessar, e essa internet vem e ela completa todo esse arranjo, né, não só produtivo, com gelo, lei da pesca, seguro defeso, mas esse arranjo social, de inclusão social. E é isso que o pescador pode contar sempre comigo. Esse olhar humano de alguém que é cristão, de alguém que sabe que a profissão dele é a profissão mais antiga do mundo. Jesus Cristo mesmo, quando andou na terra, saiu chamando uma ruma de pescador e pegou todo mundo puxando rede ou às vezes até fadigado por não ter conseguido pescar e transformou essas pessoas em discípulo e depois em apóstolo, e por isso o evangelho está aí em todos os 4 cantos do planeta, né? Então você imagina o seguinte, aí nós avançamos. O INSS Digital, pessoal, é uma revolução. Não tem uma entidade de pesca que está operando o INSS Digital com eficiência, com capacidade mesmo e com comprometimento, que não tenha inserido no seu programa um benefício, seja do auxílio maternidade, seja de uma aposentadoria, benefícios da Previdência, estão todos hoje numa cesta de benefícios que estão dentro das entidades de pesca. Quem fez isso? O deputado Silas Câmara. Sem contar aquelas 2 embarcações grandes, o Previbarco, a balsa do INSS, que param na beira dos rios e atende vocês. Quem fez? O deputado Silas Câmara. Então, está no DNA do pescador, e essa oportunidade me dá de falar isso, com certeza, se ele parar e pensar em cada movimento que ele faz, ele vai achar ali um dedo carinhoso, o trabalho do deputado Silas, do deputado Denilson, que é meu parceiro nesse debate da pesca, nesse companheirismo da pesca, né? Então, presta atenção, olha como a gente tem que festejar. São 12 anos de INSS Digital. Quando foi instalado o primeiro, sabe o que aconteceu? Deputados estaduais foram para a Assembleia Legislativa e foram dizer que eu estava vendendo ilusão. Hoje são 184 termos de cooperação técnica para entidades ou sindicatos de produtores rurais, ou sindicato de pesca, OAB, prefeituras. E o mais importante, mais de 600 mil pessoas atendidas. Pô, como é que eu não fico feliz com isso? Acho bacana quando um deputado pode dizer: eu construí uma quadra, eu construí uma escola, eu construí uma calçada, eu fiz um muro de arrimo. Então tu imagina a minha felicidade de poder dizer que em 24 anos eu ajudei as pessoas. Olha, falar de desafio de pescador é muito bacana essa pergunta, porque presta atenção, são 24 anos. Na origem o pescador não tinha nem seguro defeso e a lei existia. Hoje os nossos desafios são outros, pessoal. Outros, por exemplo, a manutenção de tudo que a gente construiu. Se a Zona Franca de Manaus tem desafios por um decreto de IPI e ela beneficia 100 mil operários direto e indiretamente 600 mil, uma portaria em 2015 derrubou o seguro defeso e prejudicou 150 mil homens e mulheres. A diferença em tudo isso é que o decreto legislativo que derrubou a portaria 192 foi assinado por um deputado só. Como é o nome dele? Deputado Silas Câmara. E nós aprovamos por unanimidade na Câmara, aprovamos no Senado, derrubamos a portaria e restauramos o seguro defeso. E olha que de lá para cá a gente já enfrentou outros desafios. Por exemplo, transformação de seguro defeso em Auxílio Brasil. Foi um desafio recente. E lá estava eu conversando com o presidente Bolsonaro, pedindo que não fosse feito, e ele atendeu, e o seguro defeso está mantido. Aliás, falar em seguro defeso mantido,
A grande notícia, por exemplo, sobre o seguro-defeso 2015 e 2016, é que ele será pago. Foi restabelecido administrativamente e está nos ajustes finais de entendimento entre as partes, porque tinha 33 mil ações judiciais. Então tem que ter ali um entendimento para que ele seja pago, mas o principal já foi decisão política de fazer e recurso separado para que você possa receber o seu seguro-defeso. Então eu encerro dizendo o seguinte: os desafios são muitos e só tem uma coisa que você precisa entender, é que nada disso cai na cabeça da gente por acaso, nada. Alguém tem que estar na trincheira, no lugar certo, na hora certa e fazer a diferença. E se tem uma coisa que eu tenho um orgulho santo de dizer, é que pescador no Amazonas e pescadora no Amazonas pode descansar. Que enquanto você está descansando, o deputado federal Silas Câmara está lá em Brasília, olhando cada detalhe, cada momento e cuidando de você. Olha agora, recadastramento ia acabar em setembro, fomos lá, prorrogamos para um ano. As entidades reclamaram que estava difícil fazer análise, porque estava muito lenta. Conseguimos um grupo de trabalho com 170 pessoas e aumentamos o horário de 7 para 22 horas, 7 dias por semana, de segunda a segunda. Tudo isso é interação, é trabalho parlamentar constante. Vocês demandam, a nossa conversa é estreita, eu represento em Brasília e o resultado vem. Por isso, eu tenho muita alegria de ser deputado federal, de gostar de gente e principalmente de pescador e pescadora. Se eu tivesse que fazer o resumo de tudo, eu encerraria dizendo para vocês que o nosso trabalho nesses 24 anos, meu, do deputado Denilson, tem sido um trabalho completo. Por que completo? Porque a gente cuida das pessoas e cuida das pessoas quando você, por exemplo, se preocupa em destinar um recurso de emenda para ter uma cesta básica, quando se destina um recurso, por exemplo, para comprar um apetrecho de pesca, uma canoa, um motor-rabeta. Para cuidar das pessoas, você precisa ter sentimento humano. E eu considero que eu e o deputado Denilson temos esse compromisso de cuidar das pessoas. E é bom dizer que tudo que eu falei, começando lá atrás, seguro-defeso, redução de prazo, inclusão de mulheres, subsídio de óleo diesel, lei geral da pesca, aposentadoria especial, a defesa da reconquista do seguro-defeso na derrubada da portaria 192, que, por exemplo, quem redigiu foi o Denilson, o projeto de decreto legislativo 242, como também a reconquista agora do seguro-defeso, desse seguro-defeso que ficou atrasado para pagamento dos pescadores de 2015 e 2016, tudo isso tem o nosso trabalho, tem essa nossa cumplicidade de conhecimento. Ele, como deputado estadual, está aqui próximo de todos os pescadores e pescadoras. Eu, em Brasília, como deputado federal, tenho por lei que ter 281 dias de atividade parlamentar no Congresso Nacional. Mas não é bom esquecer que todas as regras que dão legitimidade, seja para a aposentadoria especial, seja para o Pronaf, porque foi a Lei Geral da Pesca, seja a legitimidade de ordenamento jurídico através da Secretaria de Aquicultura e Pesca, ou seja, através da manutenção do seguro-defeso, todas são leis federais. Então, essa transversalidade, essa interação, essa união entre o deputado Denilson, que é deputado estadual, e o deputado federal Silas Câmara, essa sinergia, essa coisa boa da unidade, que é o que eu desejo que os pescadores tenham, principalmente no ano em que está se debatendo cidadania, isso faz toda a diferença para que você, meu irmão pescador, minha irmã pescadora, possa garantir não apenas a sua atividade profissional, mas o bem-estar da sua família, o seu futuro através da aposentadoria especial, e nós todos ganhamos com isso através de um alimento sadio e orgânico tirado por você dos nossos lagos e dos nossos rios.